Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa ao nosso favor. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs que já estão conectados conosco, para que juntos possamos, então, nos aproximar da presença do Senhor nosso Deus, para suplicarmos a Ele a bênção que precisamos. Oremos todos. Gracioso e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos com esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, que amam a Tua palavra, que creem na mensagem que o Senhor tem nos enviado através de Seu profeta mensageiro. E assim, Senhor Deus, nós agradecemos por esta oportunidade, por mais um dia de vida, pelas vitórias, pelas bênçãos, e nós pedimos também o perdão pelos nossos pecados
também pedimos a inspiração divina para este trabalho que vamos iniciar agora, que estamos iniciando. Peço a bênção em favor dos meus irmãos, a saúde, a paz, a alegria, a harmonia no lar, a bênção no trabalho, o alimento de cada dia, tudo, Senhor, nós pedimos a graça em favor de cada um, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando, suplicando todas estas bênçãos e te agradecendo desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, amados e preciosos irmãos, a escritura que nós vamos ler está no segundo livro, ou seja, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, e nós leremos a partir do versículo 1. Então, repetindo, segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente, não é? Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sábado pelo portal da Mensagem Revelada e também é reprisado pelo nosso grupo de WhatsApp. Nós temos 3 grupos, na verdade. Então, qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um grupo da mensagem ali no seu celular, é só entrar em contato conosco e nós adicionaremos o irmão, a irmã, para que então todos juntos possamos estar conectados ao mesmo tempo, né? E também nós pediríamos a todos vocês que, ao assistirem esta programação, não se esqueçam de clicar no gostei ali, porque dessa forma o algoritmo do YouTube impulsiona os vídeos e com isso mais e mais irmãos vão sendo alcançados pela bênção de Deus. E também não se esqueça de se tornar participante, se tornar inscrito neste canal, né? Isso daí também é muito importante, porque dessa forma sempre nós vamos alcançando mais e mais irmãos preciosos fazendo parte da família de Deus. E também em tempo ainda, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos são realizados aos sábados, ali no horário das 18h30. E todos os meus amados irmãos são bem-vindos. Você que reside em alguma região próxima a esse endereço, um dos 2 endereços, né, citados, então venha adorar conosco, venha fazer parte da família de Deus e certamente você será uma bênção para nós e também cremos que você será abençoado. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme anunciamos, segunda a Timóteo, capítulo 4, e começaremos com o versículo 1. Leiamos então. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira
nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Até o versículo 5, né? E agora, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir uma bela canção para o nosso enlevo espiritual. Quem vai cantar para nós agora é a dupla José e Jeová. E o nome do hino que nós vamos ouvir é Efésios 4. Então nós vamos ouvir esse belo louvor, vamos ser abençoados naturalmente, e depois nós voltaremos para dar continuidade ao estudo da bendita palavra do Senhor, que é a mensagem que nós estamos lendo, estudando, que é um homem correndo da presença do Senhor. Vamos ouvir então esse belíssimo louvor para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba esse louvor para a sua honra e para a sua bendita glória. E que também cada um de nós tenhamos sido enlevados espiritualmente através desse louvor. E agora, amados, já estamos com a mensagem aqui aberta diante de nós, como já dissemos, que tem o título Um Homem Correndo da Presença do Senhor.
E nós estamos parados no parágrafo 54. Chegamos até o parágrafo 53 em nosso programa anterior. E agora nós vamos dar continuidade a partir do 54. Então, acompanhe-nos. Se você gosta de acompanhar lendo, então leia também. Se você gosta de ouvir, então agora ouça atentamente. Vamos aqui então. Mas, mesmo como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Veja, eles só têm, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes tem pessoas que me procuraram, disseram: sei que está certo, irmão Brana, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. E que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso lá de cima, de modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja, então isso aqui ficou difícil, né? Ficou complicado para quem não quer aceitar a verdade, porque muitas vezes a pessoa pode dizer: irmão Brana, se eu fizer isso, a minha igreja vai me expulsar. Aí ele disse: mas o que tem isso? Se você não fizer isso, você vai ser expulso lá de cima, né? Quer dizer, você vai ser expulso do céu. Então, de nada nos adiantaria ficarmos ali na igreja se depois vamos ser expulsos do céu, né? Que Deus nos livre dessa atitude, que cada um de nós jamais tomemos essa atitude de negar a palavra de Deus por causa da igreja. É melhor negar a igreja por causa da palavra de Deus. É melhor perder amigos por causa da palavra de Deus do que depois perder a chance de entrar no reino dos céus, não é? E continuamos então aqui. De modo que é melhor você encarar isso em vez de correr risco e dizer: bem, vou aqui, não volto, volte. Claro, ouça mais um pouco sobre ela, examine as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso. Vocês se lembram que no programa anterior ele estava falando sobre Jonas, que Jonas não era um apóstata, mas ele teve medo, ele teve circunstância para não pregar em Nínive. Ele teve medo de ir lá pregar e ser até mesmo morto pelas pessoas daquela cidade, não é? E então é o medo, é a situação que às vezes causa o impedimento para a pessoa não crer na verdade agora também. Continuando então, sendo trazido na presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa e Deus está obrigado a cumprir essa promessa. E quando ele faz essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isso em todo lugar. Que tal vocês, luteranos? Quantos luteranos tinham medo as pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero quando ele apareceu com justificação? Quer dizer, quando Lutero se levantou, todos os que são estudiosos
da Bíblia, da história sagrada, sabem como é que foi, não é? Lutero, ele era um monge e ele teve a revelação da verdade da palavra e ele tinha que escolher ou ficar ou sair, ou enfrentar todas as dificuldades por causa da verdade, ou então ser como Jonas, que não foi obedecer por medo de ser expulso, não é? Mas ele se levantou com a mensagem da justificação. Lutero, vejam o que isso lhes custou, talvez a própria vida, por sair e confessar a Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Então, quando ele pregou, Lutero pregou a sua mensagem, que a mensagem de Lutero era a mensagem de justificação pela fé. E muitos aceitaram, mas aquilo pode ter custado a vida de muitos por terem aceitado aquela mensagem. E às vezes nós poderemos estar na mesma condição, na mesma encruzilhada, não sabendo, devo eu aceitar ou não, ou devo me afastar disso definitivamente, não é? Vejam vocês, os metodistas, como acostumavam ser vocês, eram todos chamados de santos roladores. Suponho que saibam disso. E entravam no espírito e se agitavam para lá e para cá e diziam que eles estavam com agitação. Os metodistas. Isso não era os pentecostais. Isso eram os metodistas. Então alguém pensa que os irmãos metodistas não gritavam, não pulavam, né? Ali não se manifestavam na igreja, mas não era não assim. Eles se manifestavam, eles gritavam, eles pulavam, eles glorificavam a Deus, mas eles não eram os pentecostais, ele está dizendo aqui. Eram os irmãos metodistas que faziam isso, né? Muito tempo atrás. E eles se agitavam e tremiam e caíam sob o poder de Deus e jogavam água no rosto deles e os abanavam com leques, achavam que desmaiavam. E agora vocês eram considerados um bando de santos roladores. Então, naqueles dias dos nossos amados irmãos metodistas, que acontecia isso, bem nos dias de John Wesley ainda, então acontecia isso. Eles ficavam quase que fora de si, chegavam a cair no chão, os outros irmãos vinham e abanavam para ver se ele estava com desmaio, alguma coisa assim, né? Mas aí, o que acontecia? Eles eram chamados de santos roladores, porque existiam os outros que não faziam isso. Mas vocês tinham suas mães e pais, tinham que aceitá-la, encarar a verdade e os fatos ou rejeitavam-na. E você, pentecostal, que recebia a restauração dos dons, quando o batismo do Espírito Santo apareceu com o falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja, ora, os metodistas quiseram expulsá-los e expulsaram mesmo, mas vocês tiveram que encarar isso. Eu posso falar um pouquinho com uma certa propriedade, porque ainda em meu tempo de garoto, de jovem, muito jovem, alcancei o tempo em que as pessoas já pentecostal, né, que nós éramos, alcancei o tempo que as pessoas diziam que
nós recebíamos na igreja, porque naquela época a nossa igreja tinha o culto de oração com as portas fechadas. Muitos dos mais antigos se lembram disso. E então nós orávamos lá dentro, cantávamos, depois orávamos e aí os irmãos recebiam ali a manifestação do Espírito Santo e gritavam e falavam em línguas estranhas. E aí os outros diziam que era um bode que descia no nosso meio. Você pode até achar graça e sorrir, mas era verdade, eles diziam que nós recebíamos um bode lá. E é por isso que nós gritávamos daquela maneira. Mas não era isso. Era a unção, era o poder de Deus que tomava conta dos irmãos e das irmãs. Que coisa maravilhosa! Mas hoje as coisas ficaram tão diferentes, né? Às vezes eu penso em irmãos que são hoje da mensagem, né? Você sabe que nós somos da mensagem, você que está ouvindo. Irmãos que são da mensagem hoje, muitos deles, eu acho que por que não dizer a maioria de nossos irmãos, não sabem o que é falar em línguas estranhas. E se um irmão falar em línguas estranhas na igreja, ele é ignorado. Veja bem como que as coisas vão, qual é a evolução das coisas, né? Então é muito difícil pensar que isso aconteceria, mas aconteceu. Chegou o tempo, não é? Então você sabe disso. E é uma coisa que tiveram que fazer, e o assunto, quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e viram que eram a verdade, então logo veio mais uma evolução da palavra, que era o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que foi com a língua estranha, que foi com os dons, e assim por diante. Então, quando veio o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, muitos viram que era a verdade. Vocês têm que encarar isso, ou fazer alguma coisa a respeito, ou encarar, ou correr daquilo, como Jonas, fugir daquilo que era o que ele estava fazendo, né? Fugindo da presença de Deus. Você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem que encarar estas coisas. Muito bem. E quando você então vê neste dia agora, quando a palavra de Deus fez estas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você simplesmente não pode ficar neutro. É isso. Neutro não é possível ficar. Se você não estiver de um lado, certamente você estará do outro lado, não é? Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Disse, alguma atitude tem que ser tomada. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou, ou você está mais distante ou mais próximo de Deus toda vez que você entra ou vai lá fora. Então, cada vez que nós vimos na igreja, nós não podemos sair depois, ir embora para nossa casa depois do culto da mesma maneira que nós entramos. Ou nós voltaremos melhores ou piores. E a gente lamenta até por causa da falta de conhecimento de muitos que são chamados cristãos hoje. Eu me lembro de uma certa vez
nós estamos falando aqui da região de Americana, no estado de São Paulo. Para quem está escutando de longe, de outro estado assim, Americana é uma cidade até razoavelmente grande, próspera e próxima a Campinas, que também não é longe de São Paulo, né? Então nós trabalhamos aqui. E uma vez nós fomos fazer um culto ali em uma outra cidadezinha chamada Iracemápolis. São cidades adjacentes, né? E nós íamos fazer um culto ali, evangelístico, nós íamos dirigir o culto, e aí começamos a falar, cantar, orar. Depois, na hora da pregação, nos veio a inspiração para falar algo. O que seria? Falar sobre a maneira que Deus trabalha conosco, nos dando o alimento espiritual. Então, começamos a contar um episódio que havia acontecido e tal. Nós morávamos em uma fazenda, e a fazenda tinha muita fartura, tinha muito legume que hoje a gente vai comprar lá na feira, caro, às vezes no supermercado, né? E lá, então eu dizia, a rama de abobrinha vinha até na porta da cozinha, e se deixasse ela entrava para dentro, crescia e começava a invadir a casa. Então a gente tinha que virar a rama da abóbora para trás assim, e dava aquelas abobrinhas bonitas, verdinhas, viçosas, sem agrotóxico, sem nada. E aí era só sair ali fora e pegar uma e fazer para cozinhar, para comer, não é? Mas nós, eu digo por mim, e outros também era da mesma maneira, nós não gostávamos de comer abobrinha, porque todo dia comia abobrinha. Uma hora era abóbora madura, outra hora era abóbora, e tinha muito milho também, quando não era milho cozido, e assim por diante, não é? Era muita fartura de um alimento natural, sem veneno, sem agrotóxico, sem nada. E acontece que nós, principalmente os garotos, estavam enjoados de comer aquilo, e a gente dizia para nossa mãe: mãe, não estou muito enjoado de comer abobrinha, eu queria comer carne, né? Ir na vila, na cidade, e comprar carne para comer e tal. E eu estava relatando isto um dia em um culto que nós estávamos fazendo em uma cidade chamada Iracemápolis, próximo aqui de Americana mesmo, né? E então eu estava contando essa situação, esse tempo em que nós tínhamos a fartura e nós não gostávamos daquilo. E depois, quando a gente se muda, a gente precisa comprar e pagar o preço alto, o caro, né? E é a mesma coisa que acontece na vida espiritual. Às vezes você pode pensar, mas por que o pastor está falando isso agora, né? Para mostrar que depois a gente rejeita aquilo, a gente menospreza aquilo, e depois aquilo um dia vai nos custar caro, se quisermos adquirir. Então, e eu contando isto ali sobre a abobrinha, e aí tinha uma irmã que estava sentada ali conosco. O culto era do lado de fora, no quintal de uma outra irmã, um lugar muito aconchegante, muitas sombras, né? E ali. E aí a irmã pegou e levantou-se e foi-se embora, uma certa irmã. E ela, quando se levantou, ela virou as costas assim e disse: eu não vou ficar mais aqui não, eu vou embora porque eu já cansei de ouvir abobrinha, né? Aí eu achei engraçado isso, a expressão da irmã, que ela ia embora do culto, ela não ia ficar mais ali, porque ela já tinha ouvido muita abobrinha. Quer dizer, falar aquilo, contar aquelas experiências e aquelas comparações da vida natural
com a vida espiritual, para ela era abobrinha. Era uma coisa que não tinha valor, que ela já estava enjoada, mas na verdade ela estava enganada, ela não estava enjoada de ouvir, não, né? E agora às vezes eu fico observando, na própria igreja da mensagem, muitas vezes, se alguém falar em línguas estranhas, alguém fica assustado. Por que será isso? Meu Deus, né? A pessoa não tem mais experiência, como tiveram os pentecostais, como tiveram os metodistas. Então até mesmo os pentecostais hoje em dia já estão bem distantes dessa condição. E é isso que o profeta está dizendo aqui para nós e que nós precisamos levar em consideração, não é? Eu só leio mais um parágrafo aqui, depois nós pararemos. Como é fácil das pessoas se safarem destas coisas. E quero que pensem nestas quando começarmos os cultos oficialmente. Então, quando for começar a campanha oficial, ele queria que todos se lembrassem disto, né? Quando começarmos os cultos oficialmente à noite, que quero que você note, quando algo for confrontado, se houver alguma dúvida a respeito disso, se houver uma dúvida a respeito, tem que haver uma resposta. Amém. Então, nós não vamos fazer como a irmãzinha que levantou-se e foi-se embora porque não queria ouvir a abobrinha. Você não faça isso ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, a mensagem que Deus tem nos enviado agora, porque senão mais tarde, algum tempo depois, pode ser que nós sintamos falta disso que nós um dia possamos ter rejeitado, né? E agora, meus amados, nós vamos ter o nosso momento de oração para encerramento e também a oração da fé. Então você que tem a sua peça de roupa aí, que tem o seu lenço, então posicione aí em algum lugar, quem sabe em cima do seu dispositivo móvel, onde você está ouvindo esta palavra, e põe a tua mão em cima também, para nós orarmos agora todos juntos e crermos no poder de Deus e sermos então aquele tipo de crente antigo. Não importa se alguém sorrir, se alguém zombar, isso não faz a menor diferença, contanto que você não seja expulso lá de cima, depois, como disse o profeta, não é? Ou você será expulso da igreja, ou você será expulso do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então vamos orar agora. Gracioso Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos agradecendo ao Senhor agora por mais esta oportunidade, por esta palavra que o Senhor tem nos mandado para alertar a cada um de nós, ó Pai, sobre estas coisas que aconteceram e ainda acontecem naturalmente, mas que elas são apenas um tipo das coisas espirituais que acontecem também na vida de cada um de nós, Pai. Que nós jamais possamos rejeitar aquilo que o Senhor nos dá gratuitamente, como disse a palavra do Senhor, que nós não rejeitemos aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus, que é a sua bendita palavra. Pai Santo, agora eu peço que a unção da cura divina desça sobre cada pessoa agora que está ouvindo a palavra, que está crendo na palavra, que está recebendo a palavra, e também, Senhor, sobre essas peças de roupa, essa irmã, esse irmão que está com a sua mão em cima da peça de roupa, que a unção do Espírito Santo possa estar ali sobre aquela roupa agora, para que aquele que vai usá-la receba a bênção, receba a cura divina, a libertação,
em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Deus bendito de misericórdia, cura os enfermos, liberta os oprimidos, dá vitória àquele que precisa da bênção da vitória, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço que também o pai de família possa não ficar desempregado, para não faltar o pão de cada dia para seus filhinhos, para sua família, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, ó Pai, e nós te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Mas, se o Senhor permitir, nós vamos estar juntos novamente em nosso próximo programa. Então você não deixe de nos fazer companhia em nosso programa próximo que vem agora, né? Porque você já sabe que é de segunda a sábado. Este programa é publicado pelo nosso canal, o Portal da Mensagem Revelada. Deus abençoe a todos, fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, abençoados, felizes, alegres com Jesus, satisfeitos com Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor a todos. Amém.